Repete comigo. Ciruane. Agora pode falar mais rápido. Ciruane, eu sou. Olá, povo do dragão! Eu sou a Gisele. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, então, sobre A Roda do Tempo, série de livros escrita pelo Robert Jordan e agora, então, série de TV exibida pelo Prime Video. No episódio 6, A Chama de Tar Valon, a gente teve aí um encontro de duas Aes Sedais muito fortes e que tem uma posição bastante elevada ali na Torre Branca, né? Siuan Sanche e também Moiraine. Moiraine, que é aí a nossa personagem central, mas que ao mesmo tempo é uma personagem muito enigmática. A gente sabe pouco sobre essa personagem e a Siuan aí que chegou no 6º episódio. A gente viu um pouquinho sobre a sua infância, a gente tem a sensação que a gente conhece mais a Siuan do que a Moiraine, né? Só que a gente vai conhecer então nesse vídeo um pouquinho sobre essas duas figuras que são muito importantes para essa história. Esse vídeo vai conter spoilers de New Spring, que é a prequel que antecede a série principal do Robert Jordan. Então vai ter algumas informações aqui nesse vídeo que contém nesse livro, né? Sem mais delongas, no episódio 6 a gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre Moiraine e principalmente como ela é uma personagem sagaz, ela é inteligente, ela controla muito bem ali a sua rede de informações e ela guarda muitos segredos, né? Mas por que será que isso aconteceu? Ela que nasceu em 956 NE, que significa Nova Era, né? E é uma nobre, gente. Sim, a Moiraine é da casa Damodred de Carin, e essa sim que é uma das casas mais nobres assim de todo o oeste, de todo aquele continente onde se passa a história principal. Pouco se sabe ali da sua infância, infelizmente, mas a gente sabe que ela vivia um pouco alheia às intrigas palacianas ali. O pai dela, então, que era o Darazin Damodred, preferia viver a vidinha dele em paz, focado nos estudos, e ele não tinha ambição política. Moiraine, que também é a mais nova de 4 irmãos, né? Atrás de Taringail Damodred, Avaeri e Inloi Damodred. Sim, são nomes difíceis. E vocês vão escutar muito esse nome, né, Damodred. A gente escuta mais Moiraine Sedai, porque a partir do momento que ela vira uma Aes Sedai, ela meio que deixa a vida dela pra trás, né? Mas essa é uma casa nobre muito popular e diversos personagens vêm dela, né? Então, provavelmente vocês vão escutar mais esse nome e pode ter certeza que tem algum grau de parentesco aí com a Moiraine. Como, por exemplo, né, através do Taringail, ela é tia de alguns personagens muito populares, então, dessa história, como, por exemplo, o Gala Damodred, Gawyn Trakan e Elaine Trakan. Gravem bem esses nomes, Gala, Gawyn e Elaine, porque muito em breve eu acho que vocês vão conhecer eles. Quando a Moiraine tinha ali mais ou menos 16 anos, né, as Aes Sedai que eram próximas do rei Laman, que era o rei de Carin, elas detectaram na Moiraine a habilidade, então, de habilidar. Elas detectaram na Moiraine a centelha que é necessária para aprender a canalizar o poder único, né? E aí, então, ela foi enviada para a Torre Branca. Chegando lá, ela fez amizade com uma jovem que vinha, assim, de origem muito mais simples, que é a Siuan Sanche, então, a filha do pescador, que hoje a gente conhece como a grande vigia dos selos, a chama de Tar Valon, né? Ali, então, começa essa linda história aí que vocês já conheceram um pouquinho. Na história, a Siuan tinha ali mais ou menos a mesma idade que a Moiraine, também estava iniciando essa jornada para se tornar Aes Sedai. Mas apesar, então, das diferenças, elas acabaram se tornando amigas muito íntimas e inseparáveis. Elas tinham, assim, grande potencial com poder para se tornar uma das Aes Sedai, assim, mais fortes daquela época. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Siuan, né? Ela que nasceu em 958 NE. Então, na história dos livros, a Siuan, ela é um pouquinho mais nova do que a Moiraine. E na história dos livros, a Siuan, ela foi enviada para Tar Valon no mesmo dia que ela descobriu a habilidade de canalizar, né? Como vocês viram, então, é extremamente proibido canalizar
em Tear. E se eles desconfiam disso, então eles vão acusar de Amigo das Trevas. Vai ter todo aquele auê que vocês viram então no começo do 6º episódio, e fizeram a marca da presa do dragão, que é uma marca de acusação. Então é por isso que a Si-Wan foi pra Torre Branca, porque não tinha assim a mínima condição dela continuar em Tear, podendo canalizar. E aí, então, ela chegou na torre no mesmo dia que a Moraine. Sim, nos livros tem essas coincidências. Muitas, aliás. E assim, nos livros tem uma abertura, assim, tem uma brincadeirinha que elas tornam meio que amigas de travesseiros. É realmente uma abertura, assim, para interpretações, né? E o legal é que, por exemplo, a Si-Wan imediatamente tomou ali a liderança entre essa dupla, o que surpreendeu a Moraine, porque essa mulher, ela simplesmente não é fácil de se deixar levar, mas logo ela descobriu que a Si-Wan, ela tinha esse posicionamento mesmo, essa facilidade, ela meio que nasceu para liderar. E algo interessante também é que quando a Si-Wan, ela chega na torre, ela é bem ignorante se comparada às outras Aes Sedai, sabe? Então a gente tem Aes Sedai, assim, que vem da nobreza, como por exemplo a Moraine, sabe? Que teve os mais diversos ensinamentos. Então as Aes Sedai, elas pegaram bastante no pé da Si-Wan pra ela aprender, assim, a falar da forma correta. Ela não sabia ler, não sabia escrever, mas ela era tão obstinada, sabe? E depois de muito estudo, ela não só aprendeu, como ela passou a dar aula, inclusive aulas na língua antiga. Uma personagem aí em especial chamada Elaida, eu espero muito que tenha essa personagem na série, mas não tenho certeza se vai ser. Ela pegava muito no pé, tanto da Si-Wan quanto da Moraine, porque ela já sentia o potencial das duas ali, então ela pegava bastante no pé das duas, não deixava elas em paz. E o legal é que depois que a Si-Wan, ela se tornou uma Aes Sedai, ela logo foi colocada ali no comando dos olhos da Azul, depois de passar alguns anos então como assistente da irmã na época, que era a líder, né, era a Cetalia Delarme. Então a gente já teve uma ideia, né, de qual que é o posicionamento da Azul nessa história, que controla aí a rede de informações. Elas conseguem não só controlar, mas às vezes manipular as informações, e a Si-Wan teve um papel fundamental então nessa rede. Em 988 NE, então, a última Amyrlin, que na época era Marit Jain, também da Azul, ela faleceu depois de apenas 4 anos de serviço, né? Então, o Salão da Torre meio que parou um pouquinho para pensar aí nas decisões e quebrar uma longa tradição de serviço aí de quase 30 anos e tentar fazer escolhas novas. Foram mortes de causas naturais, mas o Salão desconfiava do contrário, tava ali com a pulga atrás da orelha, então eles acharam que era hora de mudar. Entre algumas opções, eles começaram então a olhar para Si-Wan, né? E como eu falei para vocês ali, todo o comportamento dela, né? Toda essa naturalidade que ela tinha em liderar, e também as outras qualificações, claro, da Si-Wan, tudo contava naquele momento. E a Si-Wan, que era bem nova, né, para os propósitos da torre, né? Eles queriam dar para ela, só para vocês terem uma noção, uma administração de 200 anos. Acho que para parar de quebrar a cabeça nessa troca, sabe, de Amyrlins. E tudo isso porque as Aes Sedai vivem por centenas de anos. Então eu não sei se isso vai se perpetuar na série, mas a gente tem Aes Sedai ali que não aparentam a verdadeira idade, mas que elas podem ter 100, 200 anos, assim. São idades indefinidas às vezes. Então tudo isso, a menos que ela fosse deposta ou assassinada. Sendo assim, aos 30 anos, a Si-Wan Sanche, então apenas 10 anos depois de se tornar uma Aes Sedai plena, né, de ganhar o anel e o chale, ela se tornou a nova Amyrlin e se tornando a Amyrlin mais jovem da época. Agora, voltando um pouquinho sobre a Moraine e a Si-Wan, elas eram jovens muito aplicadas. Então, naturalmente, uma noviça leva de 5 a 10 anos para se tornar uma seita. E elas tiveram caminhos muito mais curtos graças ao quão aplicadas elas eram, então, né? Elas demoraram 3 anos para se tornar a seita, né? E num tempo mais ou menos parecido, elas também se tornaram Aes Sedai. Isso antes tinha acontecido também com a Elaida, lembra? Que é essa outra Aes Sedai aí que eu citei pra vocês, que não vai muito com a cara delas, né? E com certeza esse é um dos motivos da Elaida ter ranço delas duas, né? Tinha ali um pouco de ressentimento, né? Por elas serem tão ou ainda mais promissoras do que ela. Agora a gente adentra uma parte muito importante
da história delas duas. Eu acho que se elas já eram amigas, se elas já tinham um relacionamento muito próximo, isso aproveitou para unir, para selar o destino delas duas ainda mais. Isso porque quando elas ainda eram aceitas, antes de virarem Aes Sedai, acidentalmente elas presenciaram uma previsão. Jitara Amoroso era a curadora das crônicas daquele período. Ela tinha o dom então de prever algumas coisas e antes de morrer ela teve uma previsão súbita. Ela conseguiu então prever que naquele exato momento o dragão renascido estava nascendo nas encostas do Monte do Dragão, no mesmo dia que ocorria a batalha, então, das Muralhas Reluzentes, bem ali nos portões de Tar Valon. Isso porque na época estava ocorrendo a Guerra dos Aiel. A gente tem um episódio sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards. Então, assim, o continente estava em polvorosa por causa dessa guerra, tava uma situação, assim, muito complicada. Então, a Jitara, antes de morrer, ela teve essa previsão. E a gente tem uma profecia que falava exatamente sobre isso, né? No ciclo de Caraiton, então, que é um ciclo de várias profecias do dragão, diz que o dragão renascerá nas encostas do Monte do Dragão, onde morreu durante a ruptura do mundo. É um monte que ele mesmo criou, é o lugar que ele morreu e é o lugar que ele renasceu. Gente, olha, eu arrepiei. E sério, e a Jitara, então, só chegou pra falar, olha, tá acontecendo, o dragão renasceu. Ele nasceu novamente. Eu sinto. O dragão respira pela primeira vez na encosta do Monte do Dragão. Ele está chegando. Ele está chegando. Que a luz nos ajude. Que a luz ajude o mundo. Ele está deitado na neve e grita como um trovão. Ele queima como um sol. O trono de Aemily, então, Tamara Ospênia, eu sou péssima falando esses nomes, fez elas jurarem segredo, que era a outra mulher que estava presente junto com elas duas e a Jitara. Então, fez elas jurarem segredo. E mais, ela não fez só elas jurarem, mas que iam ajudar na busca pelo dragão. A Aemily da época, então, mobilizou as Aes Sedai em busca de uma criança que nasceu nas encostas do Monte do Dragão. Bebês que nasceram durante a batalha, mas somente ela e a Siuan e a Moiraine sabiam do real significado dessa busca, né? Quem que essa criança realmente era. E assim, né, gente? Se vocês estão acompanhando a série, vocês sabem o peso que esse segredo tem, da importância que a identidade do dragão renascido tem. Vocês viram aí o que aconteceu com o Logain, que é um homem capaz de canalizar, e a gente sabe que a gente vai precisar do verdadeiro dragão, então. E o papel do dragão, né, na última batalha em Tarmolgeddon, é meio que o apocalipse dessa história, é guiar a humanidade contra as forças do tenebroso, as forças de Shaitan. E se a gente não ter o dragão, então, pra guiar, pra ser essa força oposta ao do tenebroso, o que vai ser da humanidade? Então, a identidade do dragão, ela é muito importante, mas também é importante guardar esse segredo. Isso eu tô falando só ali das Aes Sedai, né? Mas se o mundo soubesse da identidade do dragão antes, ia ser assim uma ameaça em todos os sentidos. Elas tomam como a grande missão de vida delas encontrar esse dragão. Acho que a gente consegue perceber isso principalmente pela Moiraine, né? Essa é a vida dela. Como elas ainda eram aceitas na época, elas tinham que se preocupar com várias coisas, como passar no teste para se tornar uma Aes Sedai, mas elas também estavam de olho nessa possível lista, tentando ali fazer o possível para encontrar esse bebê. E tinham que se preocupar, é claro, com algumas outras Aes Sedai e tramas e tal, como a Elaida, que eu já citei para vocês. Saiu um vídeo sobre as Aes Sedai e vocês puderam ver, então, no episódio de A Chama de Tar Valon, que existe muita politicagem, muitas tramas entre as Ajas ali, né? Então é bem complexo, acho que, na vivência ali entre elas. Mas assim, uma coisa a menos, elas conseguiram passar pelo teste sem maiores problemas, se tornaram Aes Sedai e fizeram o juramento ali pro bastão dos juramentos que vocês já viram na série. E eu recomendo novamente o nosso episódio completo sobre a Torre Branca e as Aes Sedai aqui nos cards para vocês conferirem, e fala um pouco de tudo sobre esses testes, sobre os juramentos, como inclusive a Torre Branca surgiu. A situação delas assim passa a gravar quando então a Aemily, né, daquela atualidade que era a Tamara,
Tâmara morre de causas inesperadas e suspeitas, né? E aí, a atual Emerlin, que é da Ágia Cinza, Sieren Vale, ela quer que a Moraine vá pra Carin pra se tornar rainha de lá. E assim, a Moraine, ela nunca teve pretensões políticas, ela não queria isso pra ela, e isso ia acabar atrapalhando a missão da vida dela, que era, então, encontrar esse dragão. Ela começa ali em Conluio K, Siuan, tentarem armar uma forma delas fugirem da torre, né, antes que isso se concretize e ela precise ir pra Carin, para elas fugirem e tentarem então encontrar de alguma forma o dragão renascido. Inclusive, a Moraine começa a visitar algumas mães por conta própria. Quando ela chega em Kandor, ela acaba levando um feixe da Katsuane. É uma personagem que vocês ainda vão conhecer, que é uma personagem importante aí pra história, que aconselha a Moraine ali a seguir as Aes Sedai mais experientes. Então ela vai lá, fala, filha, ó, segue as mais experientes, não sei o que você tá fazendo aqui, quais são as suas intenções, mas te orienta, porque como vocês perceberam, tudo que a Moraine faz é meio misterioso. Ela não compartilha muito, assim, das suas missões, e com razão, mas ela tem essa aura meio que enigmática, né? Mas ela não segue, então, o conselho da Katsuane. Ela vai para Shashin e lá ela finalmente encontra Lan Mandragoran. E aí foi só o começo também de uma amizade. Posteriormente ele acaba então se tornando o guardião da Moraine. A gente vai fazer um vídeo só sobre o Lan, eu acho que ele merece. Ele tem uma história aí muito interessante, vocês vão conhecer mais em breve. E a gente vai fazer em breve um vídeo só sobre ele. Moraine então continua a sua busca aí por quase todo o continente, à procura do dragão renascido, enquanto a Siuan, ela é um pouco mais envolvida ali com as intrigas da torre, né, até que ela é elevada como a Emerlin. Ela tem outros focos, mas ela tenta ajudar a Moraine conforme ela pode, mas a Siuan, ela tem ali a própria torre branca para administrar, tem muitas coisas ali na cabeça dela, enquanto que esse fardo, então, caiu no colo da Moraine, e é a missão de vida dela, então, encontrar e talvez guiar o verdadeiro dragão renascido. Ufa, eu acho que esse é um bom resumo, então, da história das duas, mais focado nos livros, né? Na série a gente tem algumas diferenças, e falando especificamente dessas diferenças, então, eu acho que nos livros a gente tem uma abertura para esse relacionamento entre as duas, mas não é algo com tanto destaque, e eu acho que na série foi muito bem-vindo, foi muito bem construído, foi muito bonito, sabe? Ver todo o compartilhamento entre elas duas, ver a forma como elas se relacionam. Então eu amei que nos livros a gente tem sim essa abertura, e na série foi aprofundado e foi melhor trabalhado, sabe? Então pra mim é canon e só a minha opinião importa. Espero que vocês tenham gostado então de conhecer um pouquinho mais delas duas, e deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da série, o que vocês acharam particularmente dessas duas personagens e do relacionamento que elas têm. Eu amei, estou super rendida. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like e compartilha o vídeo para os amigos. Até o próximo!